Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já nesse início, eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua escolha. Assim como Jesus disse a Marta, que Maria tinha escolhido a melhor parte, que era estar a seus pés, para ouvir o que ele tinha a dizer. E nas nossas mensagens sempre é Deus que diz algo a nós, algo ao nosso coração. E hoje vamos estar meditando e refletindo o versículo 10 a 14 da carta de São Paulo aos Efésios. E nesses versículos Paulo nos dá conselho e também nos faz uma exortação em nome de Deus. Paulo vai dizer assim: procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz, e tudo o que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E o conselho de Paulo para nós: procurai o que é agradável ao Senhor. Porque na verdade, quando nós procuramos o que é agradável ao Senhor, o beneficiado somos nós, não é Deus, porque Deus não precisa do meu agrado, não precisa do seu agrado. Deus não precisa do meu amor, do seu amor, porque Ele é o amor por excelência. Mas quando Paulo nos aconselha a procurar, é porque Paulo sabe que em Deus é fonte de todo bem, de toda graça. E quando nós procuramos aquilo que é agradável, nós somos beneficiados. E aqui Paulo faz uma exortação, nos traz uma exortação, ele fala assim: desperta, tu que dormes. Mas você pode estar se perguntando: mas eu não estou dormindo. Eu não estou dormindo. Mas a grande verdade é que muitas das vezes nós dormimos acordados. Estamos dormindo quando não procuramos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Estamos dormindo quando levamos a nossa vida de qualquer jeito. Não procuramos saber de onde vemos, para onde nós vamos. Quando nós vivemos como animais, sendo que na verdade nós somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, nós devemos procurar aquilo que agrada ao nosso Pai, ao nosso Deus. Nós devemos procurar a viver fazendo a vontade de Deus. Quantas pessoas estão dormindo acordadas, e é possível alguém dormir acordada? Mas hoje nós somos chamados, através dessa palavra, a despertar.
Opa, como estou vivendo? Quais têm sido as minhas atitudes? O que eu tenho buscado? O que eu tenho priorizado na minha vida? O que é importante para nós? E quando nós não colocamos Deus no devido lugar, quando nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, é sinal que nós estamos dormindo, porque como nós não vamos colocar Deus em primeiro lugar se tudo que temos e que somos vem dele? Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos. E aqui também nós podemos perguntar: é possível alguém estar morto estando vivo? Sim. Paulo escreve aqui, ele não escreve àqueles que já desceram à sepultura, mas aqueles que estão vivos, que iam ler a sua carta e ouvir como nós estamos ouvindo, mas que se encontravam mortos. E diante dessa palavra, o Espírito Santo me recordava um outro texto paralelo a esse, do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, que foi arrebatado em espírito, e Deus o colocou numa planície que estava cheia de ossos ressequidos. E Deus ali faz uma pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? E o profeta, ali com toda a sabedoria, vai responder: tu é que sabes, Senhor. É possível que talvez alguém que esteja morto, vivo, pela graça de Deus, pode retornar à vida. E a gente vai seguindo o texto que vale a pena você pegar, Ezequiel 37, que fala dessa passagem, aonde Deus pede ao profeta para proferir um oráculo sobre aqueles ossos. E Ezequiel, obediente, profere um oráculo sobre aqueles ossos. E assim que Ezequiel profere o oráculo, como havia recebido a ordem do Senhor, naquele momento ele começou a ouvir um barulho e um ruído ensurdecedor, e percebeu que os ossos ali iam se unindo aos outros, e que formavam sobre aqueles ossos músculo e pele. Porém, ele percebeu que aqueles ossos não tinham vida, não tinham espírito. Então o Senhor diz a Ezequiel novamente: profere outro oráculo sobre eles. E o Senhor disse a Ezequiel: profere ao Espírito, profere ao Espírito, eis o que diz o Senhor Javé, vem Espírito dos quatro cantos do céu e sopra sobre esses mortos para que revivam. E nessa passagem nós vemos aqueles que estavam mortos, que passaram pela morte. Mas Paulo fala daqueles mortos que estão vivos. E o Senhor vai dizer, através dessa passagem de Ezequiel,
Assim que o profeta profere ao Espírito para que venha dos quatro cantos do céu e soprasse sobre aqueles ossos para que revivessem. E assim que proferiu ao Espírito, vai dizer que o Espírito penetrou neles e eles retornou à vida e se levantaram sobre seus pés. Um grande, imenso exército. E o Senhor vai dizer: Filho do homem, esses ossos que você viu, esses ossos que você profetizou sobre eles, são toda a casa de Israel. E aqui nós podemos dizer que tem muitos mortos vivos dentro da nossa casa, dentro do nosso local, nosso trabalho, nas escolas, dentro da igreja. É por isso que Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Essa é a exortação e a ordem: levanta dentre os mortos, porque nós não morremos ainda. E o Senhor diz que esses que estão mortos, vivos, são aqueles que já têm esse pensamento em seu coração: os nossos ossos estão secos, ou seja, já não tem, a sua vida não tem sentido mais. São aqueles que diz que já perderam, já mataram a esperança no seu coração. São aqueles que estão perdidos, não vê mais um caminho. São esses que se encontram abatidos. São esses que encontram entristecidos, numa profunda escuridão, numa profunda frieza, sem vida, nas trevas. É por isso que Paulo diz: desperta tudo que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se você é um desses que se encontra dormindo, o Senhor te ordena, te convida a você a despertar. Te convida a você a despertar. Se você se encontra mortos, se você não vê uma saída diante daquilo que você está vivendo ou passando, a ordem do Senhor é: levanta dentre os mortos, porque você está vivo, tem muita vida. Cristo quer te iluminar seu caminho. A esperança não morreu, porque Deus, quando nossos sonhos, Deus traz outros. Quando um sonho nosso morre, Deus traz outros sonhos. Quando eu e você vemos o fim, Deus vê a estrada onde nós vemos o fim. E esse espírito que Ezequiel profetizou, proferiu ao Espírito, esse Espírito que, em nome de Jesus, eu quero pedir que venha sobre a sua vida. Porque somente o Espírito Santo pode nos ajudar a despertar. Somente o Espírito Santo pode tirar as escamas dos nossos olhos. Somente o Espírito pode convencer o nosso coração que não acabou, não é o fim. Porque Deus é assim. Quando nós vemos os sonhos desmoronar,
Deus traz outros para nós recomeçarmos, e eu e você precisamos acreditar nisso, nessa verdade, que Deus é maior que tudo aquilo que nos acontece. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, desperta. Se você encontra dormindo, levanta dentre os mortos, porque o seu lugar não é aí, dentre os mortos. Porque a palavra diz que Deus é o Deus dos vivos. Deus é o Deus dos vivos. Permita que Cristo ilumine a sua mente, o seu coração, e que essa luz te aqueça. Permita que esse Espírito venha agora sobre a sua vida. Permita que esse Espírito venha dos quatro cantos do céu agora. Eu te peço, Espírito, venha agora em nome de Jesus dos quatro cantos do céu e sopra agora sobre todos nós. Sopra sobre nós para que possamos nos levantar. Porque lá em Ezequiel, aqueles ossos, aqueles mortos, eles só se levantaram pela força do Espírito Santo. E é esse Espírito que eu clamo sobre a sua vida agora, para que você se levante. E vai dizer que eles formaram um imenso exército. E que, levantado pelo Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo, você se torne um soldado de Cristo. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.